reportagem da TV Integração mostra a situação crítica vivida pelos moradores que chegam a ficar 12 dias sem abastecimento. Pegar água todo dia na mina para tomar banho, senão tem que buscar, que não fica suja. Como é que faz? Tá caótico, não tem condição. Nós chegamos no limite, estamos em calamidade pública, infelizmente por falta de abastecimento de água e por falta de investimento. Nós vamos licitar o serviço de abastecimento e do saneamento de Pará de Minas. A concessionária chegou em Pará de Minas no dia 17 de abril de 2015 e o cenário encontrado foi de uma cidade que sofria muito com desabastecimento e com a falta de investimentos. Vários bairros com dias sem água e por isso precisava de uma solução em um curto espaço de tempo. 94,360. Estes foram os pontos obtidos pela Águas do Brasil na licitação que dá à empresa vencedora a concessão dos serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto pelos próximos 35 anos. A empresa vencedora é do Rio de Janeiro e assume o serviço de água e esgoto de Pará de Minas a partir de hoje. Desde a última sexta-feira, a empresa Águas de Pará de Minas recebeu a ordem de serviço para começar a trabalhar na cidade. A previsão é que a empresa invista cerca de 230 milhões. Foi aí que o principal desafio e investimento da concessionária se iniciou, que foi a construção da captação do Rio Paraupeba. A gente tem que estar trazendo água para Pará de Minas, lá do Rio Paraupebas, que é o plano de saneamento, que é o cerne de toda essa construção, desse processo, nos indica. A primeira grande obra que a empresa vai executar, a nossa expectativa que se inicia aí nos próximos 15 dias, é a construção de uma adutora que vai trazer água bruta do Rio Paraupeba, uma adutora de 28 quilômetros de extensão. E com isso a gente definitivamente resolve o problema de falta d'água. Um dos grandes desafios na construção da nova adutora do Rio Paraupeba é manter a cidade abastecida, ao mesmo tempo construindo uma nova adutora. O mais complicado foi a logística, é ter que trazer carretas para o campo, para nós fazermos a distribuição no campo, para ganharmos tempo, para ter agilidade. A empresa Águas de Pará de Minas se diz preocupada em trazer água para a população e por isso as obras que vão abastecer a cidade estão bem adiantadas. Nossa expectativa é que a gente conclua também antes de um ano. Só tínhamos um pensamento único em fazer a obra do Paraupeba, abastecer a cidade. Essa construção se deu em 5 meses, foi uma construção muito desafiadora para a equipe da operação, para a equipe da engenharia, para conseguir executar uma obra desse porte, nesse montante, mas foi ela a principal responsável pelo fim de todos os problemas que o povo dessa cidade viveu de falta de abastecimento. Nos exatos 6 de outubro de 2015, foi a primeira vez que conseguimos transportar essa água da captação do Paraupeba até a estação de tratamento para resolver boa parte dos nossos problemas relacionados a abastecimento. Foi uma alegria total, né? Como ligamos as bombas, viemos fechando as descargas, botando ali em carga, levou aproximadamente umas de 6 a 8 horas, a água chegou lá na estação de tratamento de água. Foi uma alegria imensa, né? Que o nosso objetivo estava cumprido. Nosso planejamento deu certo. Estava todo mundo ansioso, porque a gente foi acompanhando o caminho da água até chegar aqui no nosso estacionamento, assim. E a tubulação ainda estava aberta, então jorrou aquele mundo de água assim para cima. Então foi muito emocionante. O momento exato que aquela água chegou ali, e aplausos, pessoas se abraçando como um marco mesmo, uma realização, uma conquista da nossa concessão aí, frente ao compromisso que a gente assumiu com o município de Pará de Minas. Batemos palma, vibramos, tem muitos que chegaram até se molhar, tomar banho. Era uma obra muito importante e de segurança operacional para o nosso sistema. Então a expectativa era grande, o comprometimento da equipe foi essencial
e conseguimos alcançar o nosso objetivo, que era transpor a água do Rio Paraopeba até a estação de tratamento de água. Além do prefeito, outras dezenas de autoridades, vereadores e funcionários públicos estiveram na estação. Todos queriam ver esta cena: a água do Rio Paraopeba chegando para ser tratada. Nós nos orgulhamos muito como a concessionária Águas de Pará de Minas por estar fazendo parte desse momento tão importante, um divisor de águas para a cidade. Bom, falar de Pará de Minas é sempre uma alegria muito grande, são boas recordações, né? A minha vida, a vida da minha família tem raízes em Pará de Minas. Quando nós chegamos lá no final de março de 2015, assumimos os serviços de abastecimento e de esgotamento sanitário da cidade no dia 17 de abril, um desafio enorme, né? Eu sempre digo que foram 3 grandes desafios no início. A gente assumir, implantar uma empresa do nada é sempre uma dificuldade muito grande. Nas condições em que nós assumimos, mais ainda porque a cidade se aproximava de mais um período de estiagem, nós tínhamos que preparar todo um plano de contingência para atravessar aquele período, ao mesmo tempo que logo no mês de maio demos início à tão sonhada solução da falta d'água, que foi a adutora no sistema de abastecimento do Paraopeba. A minha filha nasceu lá, né? A gente chegou lá, minha esposa grávida, então tenho os meus 2 filhos são mineiros. Toda a experiência que eu tive e que o orgulho que eu tive de liderar aquele time, esse time da Águas de Pará de Minas, de fato é uma coisa que eu vou carregar no coração para sempre, e ter feito parte dessa história foi muito relevante realmente. A gente ter podido contribuir com a saúde da população, valorizar o povo paraminense e devolver a eles a sua dignidade, a sua cidadania, o seu exercício e o seu direito, né, de usufruir de um serviço de abastecimento de água satisfatório, de acordo com aquilo que é preciso para uma pessoa ter qualidade de vida. Durante todo o período de operação da adutora, não se ouvia mais falar em desabastecimento. Conseguimos conquistar a confiança da população em relação aos serviços prestados e o abastecimento regular de água na cidade. E aí, quando tudo estava redondo, a gente se viu diante de uma coisa que a gente nunca imaginou, que foi o acidente de Brumadinho, que afetou o Rio Paraopeba. No início da tarde, um mar de lama desceu por um vale cheio de sítios e vilarejos e saiu destruindo a vegetação, cobrindo as casas e revirando muitos carros. A análise dos impactos ambientais vai começar pela própria região da mineradora e vai se estender por todo o leito do Rio Paraopeba. Os ambientalistas já sabem que o leito foi contaminado, mas ainda não podem quantificar, mensurar a dimensão, qual seria o grau dessa contaminação. Naquele dia 25, estávamos todos trabalhando aqui normalmente, né? E aí a gente recebeu a notícia que tinha acontecido uma tragédia e que possivelmente os rejeitos desse episódio cairiam no Paraopeba, né? Nós estávamos diante de um grande desafio. E aí o nosso superintendente, na época, o Tiago, ele chamou todos os setores e colocou todo mundo a par do que estava acontecendo. E ali a equipe já começou a traçar algumas primeiras ações do que deveria ser feito, a estudar o que estava acontecendo. Porque a gente não sabia a distância que isso tinha acontecido. De imediato, né, a minha primeira preocupação foi comunicar com quem estava na captação, né, para pedir para se afastar da margem do rio. Devido à cultura também da população paraminense, de escassez de água, de abastecimento, por falta de abastecimento, onde várias regiões, vários bairros ficaram sem águas durante semanas, e aí tem esse trauma, né, tem esse medo que isso possa voltar de novo. A gente, através do nosso monitoramento, né, nosso monitoramento online aqui do nosso sistema de abastecimento, com equipamentos de alta qualidade, a gente percebeu
após as informações serem vinculadas, a gente percebeu que teve um pico de consumo, né, de demanda no sistema de abastecimento. A primeira ação a ser tomada é o monitoramento 24 horas da nossa captação do Paropeba, desta água, para garantir um abastecimento e uma captação de qualidade também. Nossa preocupação foi todos os recursos que tinham sido utilizados em 2015 na estiagem, antes da doutora Paropeba, tá pronta, é a gente reativar. Então foram 2 dias, foram 48 horas de dedicação da equipe, uma equipe fazendo reativação dos poços, dando descarga para a gente programar, colocar os poços que eram inativos em operação, deixarem eles aptos para operação. Uma equipe trabalhando no planejamento de setorização, em possibilidade de manobra, né, para poder garantir também esse abastecimento. E uma outra equipe aí também teve apoio do comercial, do GSO, de todos os setores, em monitorar. A gente montou um esquema, né, um planejamento de vários pontos da descida do rio Paraopeba e os pontos principais para a gente poder fazer esse acompanhamento. Então, esse acompanhamento a gente fazia as coletas, coletava de meia em meia hora, de uma em uma hora em determinados pontos e na nossa captação também. Os rejeitos de minério que vazaram estão descendo pelo rio Paraopeba, mas a velocidade desse movimento diminuiu. Os moradores de Pará de Minas estão em alerta. A partir do monitoramento que temos feito, tão logo nós identifiquemos a aproximação dessa mancha, nós suspenderemos o abastecimento de forma preventiva. Para demonstrar a seriedade do nosso trabalho, o compromisso com o abastecimento, sempre prezando pela qualidade, a gente cessou a captação no dia 29 de janeiro, né, de uma forma preventiva. Nós paralisamos dia 29, no dia 31 de janeiro, o governo de Minas decretou a proibição, interrupção de qualquer utilização para qualquer fins da água do rio Paraopeba. O Paraopeba é uma das principais fontes de abastecimento aqui para Pará de Minas. E uma das medidas emergenciais adotadas pela empresa responsável por este abastecimento é a reativação de 6 poços artesianos na área urbana. A gente conseguiu reabilitar alguns poços, a gente conseguiu já mapear, e aí teve uma chuva também, né, uma abençoada chuva, que aí o Paivas conseguiu ter uma folga um pouco maior do volume. E a gente já estava trabalhando aí em planos emergenciais junto com a prefeitura de formas de captações alternativas de água. Então tudo isso foi possível, claro que a gente fez isso de uma forma muito rápida, né, com toda a empresa mobilizada, para poder continuar dando essa segurança para a população. Eu fiquei um pouco preocupada, porque eu sabia do histórico da cidade, eu sabia que a população ia começar a sentir, e às vezes também ficar preocupado, né, se eles ficariam sem água, e realmente foram os primeiros questionamentos que chegaram para a gente. Vai faltar água? O que a concessionária está fazendo? Devido a esse trauma da população paraminense, com medo que voltasse tudo como era anteriormente, eles foram fazendo esse consumo, né, esse excesso de consumo através de reservação. Então, para quem conhece a população paraminense, o pouco que conhece sabe que eles têm muita reserva de água, tem clientes que têm reservação de água acima de 1.000 litros, chegando a 5 a 10, e aí eles foram correndo encher essa reservação dele, fazendo com que elevasse esse pico de consumo, né? O grande trabalho começou a partir daí. Além das análises, das verificações de tudo que estava ocorrendo e de como o rio estava se comportando, também já começaram todo o trabalho institucional com relação a dar transparência para a população de quais seriam os nossos próximos passos, o que a empresa ia fazer para que a população realmente não fosse prejudicada com relação ao abastecimento. Nos 3 primeiros meses, nós
nós chegamos a ter uma média aí de mais de 200 matérias veiculadas relacionadas a esse assunto e tendo o nome da concessionária, o abastecimento de Pará de Minas envolvidos. Nós fortalecemos a comunicação da concessionária, nos aproximamos ainda mais com os nossos clientes através de todos os meios de comunicação possíveis. Então nós dávamos entrevista a rádios, TVs, panfletagem, enfim, notas de WhatsApp para compartilhamento, tudo que pudesse chegar mais fácil à população, para eles saberem quais ações nós estávamos tomando e principalmente para deixar a população tranquila de que nós estávamos trabalhando incansavelmente para manter o abastecimento delas e para manter a qualidade no produto que é a água consumida por essas pessoas. Nós fizemos durante todo esse período e continuamos fazendo sempre que necessário. A gente ficou cada vez mais próximo aos nossos clientes para que a gente pudesse dar segurança ao cliente e prestar um bom atendimento em relação a qualquer dúvida que o cliente pudesse ter em relação à qualidade da água e o abastecimento na nossa cidade. Focamos em treinamentos, em conversas, em reuniões e informações com a comunicação e com a equipe interna para que pudesse prestar o atendimento não só na nossa central de atendimento, mas também nas equipes em campo, para que pudesse todos ter a mesma informação e garantir à população que continuaríamos prestando um serviço de qualidade e que não teria falta de abastecimento em momento algum. Após acordo entre Ministério Público, Prefeitura de Pará de Minas, Vale e Águas de Pará de Minas, foi assinado nesta segunda-feira o TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta. A medida é para que o município não passe por uma crise hídrica. Quando houve o rompimento e assim começou, foi formado um comitê no município, onde a concessionária, o município, a prefeitura, o Ministério Público e alguns membros da sociedade participaram também para se discutir sobre esses possíveis problemas que pudessem ocorrer por conta do rompimento da barragem e principalmente as soluções que seriam dadas para tudo isso. Com isso, a Prefeitura, o Ministério Público, a empresa e a Águas de Pará de Minas e a Vale formaram um termo de compromisso, onde nós somos parte integrante, fiscalizadora e apoiadora nesse termo de compromisso, onde a Vale hoje tem em fase já de conclusão da nova adutora, foi se definido uma nova adutora e uma nova captação para que possa suprir e recompor essa que nos foi tirada, que é a do Paraupeba, e além disso, algumas obras emergenciais para que fosse suportado todo o abastecimento da população até o momento da entrega definitiva dessa adutora. É um instrumento que traz segurança jurídica e a gente espera que ele seja executado nos prazos definidos pela Vale. São procedimentos que nós trabalhamos em termos de um calendário para que a gente não entre num período de estiagem de forma significativa e venha prejudicar a população. A gente já vem trabalhando em parceria com o município em todo o assessoramento técnico, os aspectos de concepção que foram obviamente acatados pela Vale, pela sua equipe técnica, e basicamente é um projeto de uma envergadura muito grande, mas caberá à empresa junto com o próprio município processo de acompanhamento, de aprovação do projeto executivo e depois de acompanhamento e fiscalização da execução da obra em si. Para que a sociedade não sofra com a escassez hídrica, medidas de urgência foram tomadas. Entre elas, a retirada de água em um ribeirão localizado na comunidade de Córrego do Barro. A gente teve a facilidade de conhecer muita área, né? Então, assim, a solução emergencial acabou sendo muito próxima de onde era a captação do Paraupeba, né? Foi na onde partiu o projeto da lagoa, próximo ao Paraupeba, que é uma lagoa de 100 metros de comprimento por 100 metros de largura, a batimetria, que é a profundidade aproximadamente ali de 15 a 20 metros, e tinha um volume de água que nos atendia. Só que a gente, ao mesmo tempo, trabalhando com a gestão do risco, pensando no que poderia acontecer, é a questão só da gente realizar a sucção daquela água e a reposição como que seria.
observamos 2 córregos à sua margem, que é o córrego dos Moreiras e o córrego do Covadanta, onde a gente encontrou uma possibilidade de realizar uma captação de água com o intuito de repor essa lagoa. E depois que a gente conseguiu achar essa situação alternativa, a gente foi desenhando os mapas de abastecimento, porque a gente precisava definir como que ia ser, desde um cenário otimista até o cenário mais pessimista, na pior forma de abastecimento possível. Aos 37 anos de idade, com mais de 10 anos de experiência na área, Rodrigo Assad Macol é o novo superintendente da concessionária Águas de Pará de Minas. Ele vem para substituir Tiago Contage, que agora fará parte da diretoria do grupo em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Logo no meio de uma crise, você tem uma mudança da alta direção da empresa, da alta gestão, né, da superintendência, pode às vezes gerar algum desconforto, e não, foi muito suave, eu vejo isso como muito positivo, porque trouxe uma segurança para toda a equipe. Antes da minha primeira vinda, eu já tive uma reunião lá em Niterói com o Tiago e com o presidente do grupo, onde já me foi passado esses principais desafios que eu iria encontrar aqui, todas as tratativas, as principais tratativas que estavam ocorrendo para que eu desse continuidade e para que a forma da mudança não trouxesse nenhum prejuízo ou nenhuma perda na garantia de que tudo seria realmente tocado e feito da melhor forma possível. O mais importante é que o foco principal ele não mudou porque mudou a gestão. Você tinha que captar água, você tem que tratar ela e tem que distribuir com qualidade. E aí, falando mesmo da minha chegada aqui, a equipe me recebeu de braços abertos, porque ela também teve o seu principal gestor, a mudança do seu principal gestor, num momento crítico, onde muitas decisões cruciais estavam sendo tomadas. E naquele momento, a forma com que eu fui recebido aqui, e envolvido pela equipe, e tive a certeza de que parecia que eu já estava aqui há muito tempo, isso foi sensacional. Encaixou bem na equipe, entendeu? Ele se encaixou muito bem na equipe. Veio com a visão também de trabalhar em grupo, assim como era o Tiago Contage, e veio para nos auxiliar. Então, a minha satisfação de também poder passar o bastão para o Rodrigo, é um profissional super preparado para esse desafio, na certeza de que dará continuidade e no exercício da liderança desse time tão especial que a gente tem em Pará de Minas e que, como eu disse e repito, vou carregar para sempre aqui, no fundo do meu coração. Um abraço para todos vocês. Para a adutora do Rio Pará, nós tivemos um estudo um pouquinho mais elaborado, teve uma empresa contratada e foram estudadas algumas alternativas de captar água, né? A gente tinha de 3 a 4 cenários de alternativas para poder fazer a captação, chegando na melhor alternativa dentre as possíveis, que era a captação no Rio Pará. A nova adutora vai ser construída próxima ao Rio Pará, nesta área em Meireles, zona rural de Pará de Minas. Quando estiver pronta, a previsão é de uma vazão de 1 milhão de litros d'água por hora, a mesma capacidade de captação do Rio Paraopeba, que era o principal responsável pelo abastecimento da cidade. Está sendo uma obra de grande envergadura, né? Assim, uma obra de saneamento grande, não só para o município de Pará de Minas, quanto para o cenário de saneamento como um todo. É uma adutora de 47 quilômetros, né, com pressões mais altas. Então, assim, é um desafio. Foi um desafio tanto de projeto quanto agora de implantação. O novo sistema de captação do Rio Pará terá a vazão de 284 litros por segundo, pouco mais de 1 milhão de litros a cada hora. Mesma vazão outorgada para o município de Pará de Minas para o Rio Paraopeba. A tubulação terá aproximadamente 47 quilômetros de extensão e será formada por cerca de 7.200 tubos de 6 a 12 metros e diâmetro de 500 milímetros. Com exceção das travessias de rios e córregos, a tubulação será totalmente subterrânea para minimizar os impactos posteriores à obra.
Serão 9 bombas, sendo 3 na captação no Rio Pará e 6 na estação de bombeamento, além de uma subestação elétrica, 4 geradores de emergência e um sistema completo de automação para a operação remota através da sala de controle da concessionária Águas de Pará de Minas. Nós fazemos o acompanhamento diariamente de todas as ações, fiscalizando as obras, fiscalizando tudo que está sendo entregue e reportando sempre ao Ministério Público e à Prefeitura. Chegou lá no final de outubro, não estava chovendo tanto que a gente precisava e o lago secou. E aí, no dia seguinte, já veio uma chuva boa. E isso já foi um milagre, assim, pra gente, o que ajudou bastante no abastecimento. Um dos momentos mais críticos que passamos, assim, com relação principalmente à estiagem, foi um período em janeiro de 2020, no qual foi um período muito quente e as chuvas sazonais, que eram de janeiro, que era importante para as nossas captações, elas não estavam ocorrendo. Então, até exatos que me marcam muito, no dia 20 de janeiro, nós tínhamos um grande problema que o nível da lagoa ela tinha abaixado muito, o nível estava muito baixo. Então, estávamos com dificuldade para realizar a captação de água em períodos constantes. Tivemos que fracionar os períodos para que a reposição de água melhorasse, enchesse essa lagoa para poder realizar a captação. E uma das alternativas que a nossa equipe também nos identificou foi uma lagoa próxima, que é conhecida a Lagoa do Joaquim, que era uma forma da gente reverter também, retirar a água da Lagoa do Joaquim e reverter para a captação nossa lá da lagoa. A gente passou por uma estiagem prolongada e mesmo assim a gente conseguiu ser assertivo nas tomadas de decisão, conseguimos sinalizar a tempo ao Ministério Público e à Prefeitura nos acionamentos prévios da Vale, propondo novas alternativas. Nós tínhamos 25 caminhões-pipa pegando água bruta do Rio Pará e descarregando no Paivas. Então, 24 horas por dia rodando. Para quê? Para garantir que a população de Pará de Minas não sentisse a falta d'água. E a gente levou esse comprometimento, a gente levou esse objetivo muito a sério. E a previsão para a entrega dessas obras seria em julho de 2020, finalizando e iniciando o comissionamento dessa nova adutora. Essa adutora está agora já neste momento em alguns testes e a previsão e expectativa de entrega aí é entre setembro a dezembro. A Vale, no caso, está na fase de comissionamento, sendo ainda a fase dos testes hidrostáticos, onde a gente previu no projeto que a Vale teste toda a linha da adutora a 1,5 vezes da pressão de projeto. É um processo muito importante antes de colocar o sistema para funcionar. Nós estamos fazendo parte da fiscalização dessa etapa, assim como a gente fez da etapa de assentamento, da tubulação, das conexões e dos dispositivos de segurança. E essa etapa ela é para certificar de que o sistema vai ser seguro para a gente operar. É o teste de estanqueidade, o teste hidrostático do sistema. Esse teste hidrostático a gente coloca 1,5 vezes a pressão de trabalho para ver se o sistema vai suportar pressões excessivas, Com o término da construção da nova adutora do Rio Pará, uma adutora de 47 quilômetros, teremos alguns desafios pela frente. Um desses desafios são os 3 tipos de materiais encontrados na rede: aço, ferro fundido e PAD. E um outro desafio também que teremos seria a distância e o tempo de deslocamento, que seriam de 47 minutos até o local. E também o tamanho dos equipamentos da nossa captação e do booster que foi construído. Nesse booster teremos motores de 500 CV. E como nós estamos nos preparando para isso? Nós iremos capacitar nossas equipes de modo a que elas estejam preparadas a enfrentar esses novos desafios. E isso nos traz uma expectativa muito positiva, por quê? Porque a cidade, o município hoje, ele vai ter a captação do Pará recompondo a do Paraupeba com seus 284 litros por segundo entregues.
o município vai voltar a ter toda essa segurança para médio e longo prazo nessa produção de água, e num futuro ainda pode ocorrer a liberação do Paraupeba. O aprendizado que a gente tira é que a gente aprendeu a trabalhar com o imprevisto. Porque assim, o dia pode começar de um jeito e terminar de outro completamente diferente, que foi a situação do Brumadinho. A sexta-feira, durante o dia, foi maravilhosa. Depois do almoço, a gente já estava perdendo a nossa principal captação. Então as equipes aprenderam a trabalhar com imprevistos. Elas chegam fortes e preparadas para romper qualquer barreira, para resolver qualquer tipo de problema que ia aparecer na frente da gente. Você tem um time ao seu lado que está junto com você, o que der e vier, para buscar novas alternativas, a flexibilidade da gestão em envolver os colaboradores, envolver a concessão nos problemas e eles terem a liberdade de poder opinar, apontar melhorias, oportunidades de melhorias. Foi muito importante isso. E é legal quando passa um tempo depois e você olha para trás e fala assim, caramba, a gente conseguiu, né? Nós conseguimos atingir o nosso objetivo, valeu a pena o esforço, valeu a pena cada minuto de planejamento, de correria para poder alcançar os resultados. E a gente olha e fala assim, a gente se vê mais preparado, claro, não espero passar isso de novo, né, mas... Se a gente não é preparado para esses tipos de situação, mas a equipe conseguiu tirar de letra, né, todo mundo trabalhando em equipe, todo mundo se esforçando, dando o melhor de si. Tudo só foi possível e os resultados só foram alcançados e a gente conseguiu passar por esse problema de uma forma positiva, porque toda a equipe estava empenhada, todas as pessoas colaboraram e mais do que nunca a frase "juntos somos mais fortes" fez sentido para o nosso trabalho. E é bom ver o resultado disso tudo, que é fruto de um trabalho em equipe, né? De nada adianta ter uma superintendência comprometida, o corporativo que deu muito apoio, a gente teve muito apoio de todas as áreas corporativas, engenharia, operação. Se todo mundo que trabalha aqui, né, da área operacional, comercial, comunicação, RH, né, se todos não estão comprometidos da mesma forma. Então o resultado disso é que a gente passou por isso bem. A gente passou por isso de uma forma, para a população foi de uma forma suave. A gente trabalhou muito nos bastidores para que a população percebesse que foi suave. Desde 2015, a concessionária não mede esforços e investimentos para que a qualidade nos serviços prestados sejam cada vez mais elevadas. Hoje, os nossos índices eles são acima da média nacional. Nós temos uma cobertura de 100% de água tratada e com qualidade na casa da população, e 99% do esgoto é coletado e tratado. Isso traz uma população com mais saúde, traz uma cidade mais desenvolvida, e aí nós sabemos que bons índices de saneamento elevam a qualidade de vida do município. Nossa expectativa é, a cada ano, termos novos investimentos para que possamos estar cada vez mais preparados, não só para a população presente, mas nos preparando também para o futuro, nos preparando para o crescimento populacional, o crescimento empresarial do município. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso da empresa com Pará de Minas.